Boa noite a todos. É com muito prazer que estamos aqui para tratarmos de um tema muito interessante e sempre atual, que é o Espiritismo e a ciência. E também um tema muito amplo, de modo que nós vamos mostrar algumas nuances dessa matéria, sem ter a intenção de abranger todo o conteúdo, porque, como eu disse, há uma amplitude grande de trabalhos, de reflexões que se podem fazer. Então, por que tratar desse tema, Espiritismo e ciência? Porque nós vemos que há um tríplice aspecto na doutrina espírita, caracterizando-se por ser uma ciência de observação, por ser uma doutrina filosófica e por ser uma religião. Então, o Espiritismo pode ser simbolizado por esse triângulo de forças espirituais. A ciência e a religião vinculam o Espiritismo à Terra. A ciência e a filosofia, elas vão vincular o Espiritismo à Terra. E a religião vai ligá-lo aos planos superiores, vai ligá-lo a Deus. Então, no seu aspecto científico, é de investigação. Através dele, o Espiritismo vai estudar os fenômenos mediúnicos, a comunicação com os espíritos, portanto, via a natureza da alma, a sua sobrevivência após a morte física. Isso tudo é um aspecto científico. Usa o método experimental de observação, porque é uma ciência de observação. Analisa os fatos e vai dos efeitos procurando as suas causas. Esse estudo todo desse aspecto científico nós podemos encontrar no Livro dos Médiuns e na Gênese, que são dois dos livros da codificação. Os fatos ou os fenômenos espíritas são uma substância, são um teor da ciência espírita em si. O seu objeto de estudo é o conhecimento do fenômeno, ver as suas leis que regem esses fenômenos. Demonstra experimentalmente justamente a existência da alma, a sua imortalidade, principalmente por meio do intercâmbio mediúnico entre os encarnados e desencarnados. Então, tudo aquilo que era uma suposição deixou de sê-lo para ter uma comprovação através da face científica do Espiritismo. No Consolador, na primeira questão, pergunta-se a Emmanuel: tem o Espiritismo absoluta necessidade da ciência terrestre? Que nós estamos falando de ciência de um modo geral e da ciência espírita. O Espiritismo precisa dessa ciência terrestre? E ele responde: essa ciência, necessidade, de modo algum, ela é absoluta. O concurso científico ele é sempre muito útil e é bem-vindo, quando oriundo da consciência esclarecida e da sinceridade do coração, ele diz, que tem que estar aliado a isso, a uma moral. Mas, por outro lado, ele diz que importa a gente considerar que a ciência do mundo, se ela não deseja continuar nessa face de tirania, se não deseja continuar com o objetivo de destruição, ela tem absoluta necessidade do Espiritismo, porque a finalidade divina é a iluminação dos sentimentos, na sagrada melhoria do homem, nas suas características morais. Então, enquanto o Espiritismo não precisa necessariamente da ciência terrestre, por outro lado, a ciência terrestre, se ela quiser se melhorar moralmente, ela precisa do Espiritismo para explicar muitas coisas que ela não pode explicar ainda. No aspecto filosófico, que diz respeito à reflexão e à moral, o Espiritismo aborda o quê? O sentido da vida, a sua origem, o destino dos espíritos, a reencarnação, a lei de causa e efeito e a existência de Deus. Isso aí é cuidado, então, no aspecto filosófico do Espiritismo, que tem o objetivo, qual que é? É oferecer resposta sobre o porquê da existência, do sofrimento, da felicidade, construindo uma base de fé raciocinada, que nos diz Kardec, né? Que fé
é aquela que nos... A fé raciocinada é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, não é aquela fé que é imposta, mas que você pode raciocinar sobre ela. Esse estudo do Espiritismo está, sobretudo, no Livro dos Espíritos. As principais características no aspecto filosófico deriva do estudo que ele faz dos grandes problemas do homem e da humanidade, através da sua origem e a sua destinação, respondendo às perguntas: o que somos? De onde viemos? Para onde vamos? Que são perguntas clássicas da filosofia tradicional e que a filosofia espírita vem responder com muita clareza. Com muita clareza, vai nos trazer, então, essas respostas. E, no Consolador, pergunta-se a Emmanuel se a filosofia é a interpretação sintética de todas as atividades do espírito em evolução na Terra. Quer dizer, ela realmente é muito importante, ela nos mostra isso. E Emmanuel diz que sim, a filosofia constitui, de fato, a reunião das atividades evolutivas do espírito encarnado na Terra, todas elas. Que as suas equações são as energias que fecundam a ciência, elas dão base à ciência, espiritualizando-lhe os princípios, até que, unidas uma à outra, filosofia e ciência, penetre o átrio divino das verdades eternas. São inseparáveis, são cada vez mais inseparáveis. No seu aspecto religioso, que é a de transformação moral, que é o vínculo do Espiritismo com a divindade, é o seu vínculo mais importante, nós acreditamos, que vai cuidar da transformação moral do homem. Ele propõe a reforma íntima do indivíduo através do amor, da caridade, seguindo o exemplo de Jesus, o evangelho que ele nos trouxe. Qual é a diferença do Espiritismo, enquanto tem seu aspecto religioso, de outras religiões? Porque ele não possui ritos, ele não tem dogmas, não tem sacerdotes, hierarquias, nem adorações exteriores, nem templos de adoração. É uma religião de vivência íntima, que cuida do íntimo, da moral, portanto, íntima do indivíduo. Se encontra focado, sobretudo, no Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião que muita gente se pergunta se o Espiritismo é religião ou é só ciência e filosofia. Kardec, num discurso magnífico que tem na Revista Espírita de dezembro de 1868, ele vai dizer que, no sentido comum, ele não é mais uma religião igual às outras, visto que ele não possui justamente os cultos instituídos, as igrejas, os rituais, dogmas, mitos, crendices, nem hierarquia sacerdotal. Mas o Espiritismo é considerado uma religião porque ele estabelece um laço moral entre os homens, conduzindo em direção ao Criador, em direção a Deus, mediante a vivência dos ensinamentos morais do Cristo. Então, sim, é uma religião por causa disso, porque une os homens e ele, a divindade, através dos ensinamentos que o Cristo nos trouxe. Então, o Espiritismo é uma ciência, é uma filosofia e é uma religião. Então, ainda no Consolador, pergunta-se a Emmanuel, que em face da ciência e da filosofia, como interpretar a religião nas atividades da vida? Já que são 3 aspectos da nossa religião. Aí ele responde que a religião é o sentimento divino, cujas exteriorizações são sempre o amor, nas expressões mais sublimes. E diz ainda, enquanto a ciência e a filosofia operam o trabalho da experimentação e do raciocínio, que são extremamente importantes, né? A religião edifica e ilumina os sentimentos. Então, cada aspecto da nossa religião, ele vai ter uma importância fundamental. E lembramos que sem a ciência e a filosofia, que opera esse trabalho de experimentação, de comprovação das ideias espíritas, ela não teria subsistido.
Ela não teria, porque a filosofia e a ciência, elas se irmanam na sabedoria. E a religião personifica o amor. E isso são as duas asas divinas consideradas que vai fazer com que a alma humana penetrará um dia nos pórticos sagrados da espiritualidade. Quais são essas duas asas? A primeira, filosofia e religião, que vai nos mostrar a sabedoria. A segunda, a filosofia e a ciência. E a segunda, a religião, que vai personificar o amor. Então, amor e sabedoria são essas duas asas. Então, o aspecto científico vai provar a existência do mundo espiritual. Foi extremamente importante, que era algo teórico, até que Kardec começou os estudos em face daquelas primeiras manifestações que houve em Heidelberg. Ele começou, foi levado aos estudos, ele e vários outros cientistas, como nós veremos depois. O aspecto filosófico explica as leis que regem, e o religioso, a aplicação das leis na transformação moral do ser humano. Nós vamos falar hoje alguma coisa sobre esse aspecto, mais sobre o aspecto científico, embora os outros sejam fundamentais também. Nós vemos que André Luiz, lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, ele vai dizer o seguinte, através do seu assistente Aulus: o laborioso esforço da ciência é tão sagrado quanto o heroísmo da fé. Então, a ciência bem conduzida, ela vai ser muito importante. Ela vai ser muito importante para ela mostrar o aspecto prático da fé, o aspecto prático tanto da filosofia quanto da religião. E o que é ciência, afinal? Num sentido muito amplo, é uma palavra que vem do latim, ciência, que significa conhecimento. Então, refere-se a qualquer conhecimento ou prática sistemática. Então, a ciência não é só aquilo que se faz no laboratório, com tubo de ensaio, com balança de precisão, não. Ciência é um sentido amplo de conhecimento. Se a gente quiser dar um sentido mais restrito, a ciência refere a um sistema de adquirir conhecimento baseado no método científico de pesquisa, não é? É um método, assim como o corpo organizado de conhecimento conseguido através de tal pesquisa. Isso é ciência. A pesquisa e o resultado dela. Tudo isso é ciência. Kardec fala em obras póstumas que o espiritismo caminha de acordo com a ciência no terreno da matéria. Ele admite todas as verdades que a ciência constata. Ele não vai contra a ciência. Mas onde se detém as investigações da ciência, ele prossegue as suas no terreno da espiritualidade. Então, ele vai até onde a ciência foi e mais, porque ele se dedica ao estudo da espiritualidade. Até um dia a ciência chegará lá também. Na Gênese, no capítulo 1, no item 55, Kardec vai nos falar a respeito também. Quando ele diz que esse caráter da revelação espírita, a ressaltar das condições que ela mesma produz, apoiando-se em fatos, ele é essencialmente progressivo, como todas as ciências de observação. Então, o espiritismo não foi algo que foi codificado e parou ali nos 5 livros do Pentateuco, que são os livros da codificação. Não. Ele, como toda ciência de observação, ele é essencialmente progressivo. E pela sua substância, ele vai dizer a gente, alia-se a ciência que, sendo a exposição das leis da natureza com relação a certa ordem de fato, não pode ser contrária à lei de Deus, autor daquelas leis. Então, as leis divinas são também as leis da natureza, são as leis que regem também as ciências. Então, elas não podem se contrapor, né? As descobertas que a ciência realiza, longe de rebaixar, ela glorifica a Deus, unicamente destrói o que os homens edificaram sobre falsas ideias que formaram de Deus. Essas, sim, vão cair por terra e novas ideias vão surgir, que são as verdadeiras ideias, né?
Então, Leon Denis, no Invisível, vai falar a mesma coisa. Então, a gente nota que os grandes nomes do Espiritismo têm a mesma ideia sobre a ciência espírita. Leon Denis vai dizer que, à medida que o homem, lentamente, ele vai avançando no conhecimento, o horizonte vai se dilatando. Novas perspectivas vão, ante ele, se desdobrando. A sua ciência é restrita, mas a natureza não. Ela não tem limites. E as leis da natureza e da ciência são as mesmas, apenas elas ficam desconhecidas pelo homem durante algum tempo. Eu gosto muito de uma ideia, quando ele fala que o horizonte vai se dilatando, à medida que a gente conhece as coisas, do que Blaise Pascal, né, um cientista também, falou do conhecimento. Ele diz que o conhecimento é uma esfera. O que você sabe está dentro dela. O que você não sabe está fora dela. Ou seja, cada vez que você aumenta o seu conhecimento, que é o que está dentro da esfera, o que é que acontece com a parte exterior? Ela cresce também. Então, cada vez que você aumenta o seu conhecimento no setor, você vai saber que tem muito mais a descobrir. Por isso que levou Sócrates a dizer, só sei que nada sei. Cada vez que ele descobriu uma coisa que ele não conhecia antes, ele sabia, tem muita coisa ainda a descobrir. Isso é a ciência. Ela não é também estática. E muitas vezes ela erra, mas ela se conserta, né? Então, ele diz, no Invisível, o Leon Denis, a ciência não é mais que um conjunto das concepções de um século. A ciência do século seguinte, às vezes, ultrapassa e faz aquilo tudo cair por terra. Que tudo nela é provisório e ainda incompleto. Versa o seu estudo sobre as leis do movimento, as manifestações da força e da vida, mas não sabe das causas que realmente causaram aquilo. O problema íntimo da vida lhe escapa. A essência das coisas permanece um mistério para a ciência, impenetrável. Só vai ser descoberto pouco a pouco, e pouco a pouco vão caindo algumas ideias. Quer ver uma ideia que permaneceu milênio? Foi o átomo indivisível de Demócrito, que depois veio a ser descoberto que o átomo é divisível em inúmeras partes, cada vez se descobre uma partícula atômica diferente, não é? Então, o Espiritismo, ele não estabelece como princípio absoluto o que se acha, ele só estabelece como princípio absoluto o que ele pode provar, o que está demonstrado, o que ressalta dessa lógica da observação, porque ele é uma ciência de observação. Entendendo que todos os ramos de toda a economia geral, aos quais ele dá apoio das próprias descobertas, assimilará sempre todas as doutrinas progressivas que surgirem, de qualquer ordem que sejam, desde que haja assumido o estado de verdades práticas e abandonado o caso do domínio da utopia, sem o que ele pereceria. Então, tem que provar, aí ele aceita. Caminhando, então, de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele aceitaria por inteiro. Então, é o que o Kardec disse, né? Se a ciência descobrir uma outra verdade, contra o que o Espiritismo fala, fique com a ciência, se ela provou realmente, se ela provou, que ainda não aconteceu, não é? Então, perguntam a Emmanuel, ainda no Consolador, como se observa no plano espiritual o patrimônio da cultura terrestre. Nós somos reconhecidos por temos essa cultura grande? Ele diz que não. Em outras questões ele vai dizer, o cérebro humano é muito pequeno, um aparelho frágil, pequeno, sem muita evolução. Mas ele diz que todas as expressões da cultura humana são apreciadas na esfera do invisível, quer dizer, no mundo espiritual, como um repositório sagrado dos esforços do homem planetário e de seus labores contínuos e respeitáveis. Para isso, nós encarnamos, para progredirmos, fisicamente, moralmente, espiritualmente, do ponto de vista filosófico, religioso e científico. Todavia, ele fala,
Do outro lado da vida, a posição cultural nossa é considerada um processo, quer dizer, que vai se fazendo aos poucos, sem ter chegado ao seu limite. Então, a grande diferença entre a cultura terrestre e a sabedoria do espírito é o seguinte: a primeira, a cultura terrestre, ela vai se modificando todos os dias. Varia na concepção do indivíduo, à medida que ele vai julgar aquilo que ele encontrou, e dentro das mais evidentes características de instabilidade. Já a sabedoria do espírito, ou seja, a ciência do espírito, a ciência espírita, é um conhecimento divino, puro e inalienável, que a alma vai armazenando no seu caminho, na marcha para a vida imortal, quer dizer, de reencarnação em reencarnação. Então, ela é estável, enquanto a ciência terrestre ela é instável e vai se modificando de acordo com o que for encontrando nas suas pesquisas. Então, Kardec teve essa preocupação de perguntar, na questão 17 do Mundo do Livro dos Espíritos, se é dado ao homem conhecer o princípio das coisas. Os Espíritos que não. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. Na questão seguinte, ele pergunta: penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe são ocultas? E os Espíritos respondem que sim. O véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura. Mas para compreender certas coisas, hoje, aqui no estágio em que nós estamos, no planeta de provas e expiações, são-lhe precisas faculdades que ele ainda não possui. E é por isso que ele não penetra no íntimo do mistério de tudo. Aí Kardec continua perguntando, como é o hábito dele, né? O homem não poderá, pelas investigações da ciência, penetrar algum dos segredos da natureza? Afinal, para que serve a ciência? E os Espíritos falam: sim, a ciência lhe foi dada para o seu adiantamento. Os homens que vêm trazer novas ideias científicas, eles vêm preparados para isso. Nós sabemos disso, que eles vêm com essa missão em vários setores da economia, vamos dizer assim, do conhecimento humano. A ciência foi dada para o seu adiantamento em todos os sentidos, mas ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Aí Kardec vai comentar que quanto mais é permitido ao homem penetrar nesses mistérios, maior deve ser sua admiração pelo poder e sabedoria do Criador. É por isso que se diz, né, que pouca ciência afasta o homem de Deus, mas muita ciência aproxima o homem de Deus. Que ele se rende a algo tão magnífico que foi criado, que ele sente que o homem não é capaz de fazer aquilo. Então, tem que ter uma inteligência superior, a causa primária de todas as coisas, que é Deus, para ter feito isso, né? E muitas vezes, por isso, por orgulho, por desconhecimento, por egoísmo, por ambição, ele acaba negando isso. A fraqueza da sua própria inteligência, às vezes ilusão dele, ele nega a Deus porque ele não consegue entender a magnitude da criação, de toda a criação. E vendo agora, em relação à ida do homem de novo ao espaço, à Lua, né, essa viagem tripulada, nós vemos como alguns desses astronautas se renderam a essa beleza da criação. E eu estava procurando e vendo que outros anteriormente até se modificaram depois que voltaram do espaço, passando a crer, ou a crer mais, se ele já tinha essa crença, em Deus, porque achou tudo magnífico demais e que ele não podia explicar de outra forma, a não ser por uma inteligência superior. Então, Kardec continua perguntando: pode o homem receber, fora das investigações da ciência, dos laboratórios, comunicações de uma ordem mais elevada sobre aquilo que escapa ao testemunho dos sentidos? Ou seja, ele ser intuído de uma descoberta que seria importante para a humanidade. Os Espíritos falaram que sim, isso pode acontecer. Se Deus julgar isso útil, ele pode revelar aquilo que a ciência ainda não conseguiu aprender. São as magníficas novas descobertas que tantas vezes a gente vê e fala: como que se chegou a isso? Que veio uma intuição do mundo espiritual.
E por isso Jesus falou, está em Mateus, no capítulo 10. Nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Quer dizer, tudo tem seu tempo para se revelar e o homem tem o tempo certo para ele poder utilizar o conhecimento que chegou a ele, não é? Então, o estudo científico dos fatos espíritas, eles começaram com uma manifestação maciça de espíritos que chegaram à Terra dando conhecimento, né, em todos os segmentos da sociedade, inclusive aos representantes da ciência, homens muito cultos, muito privilegiados na sua inteligência, que resolveram investigar a fundo esses fenômenos que foram, sobretudo, intermediados pelos médiuns. Começaram lá nas primeiras manifestações no século XIX, com os fenômenos de Hydesville, não é? Com manifestações físicas, depois intelectuais. E essa pesquisa científica, ela teve muito nome, ela foi muito aceita porque ela foi feita através de homens cultos, memoráveis mesmo, que resolveram investigar. O próprio Kardec, que tinha uma cultura imensa, não é? Que era pedagogo, que era tradutor, que era filósofo, que tinha conhecimento científico, produtor de uma literatura, antes da literatura espírita, intensa, e depois com a literatura espírita, onde até ele adotou o nome de Allan Kardec. O professor Hipólito já tinha uma vasta publicação, usada, inclusive, na França, para a educação. Foi uma ampla... ele era portador dessa ampla cultura. E isso, à medida que ele foi desvendando esses mistérios, outros também foram junto, ou depois dele, fazer a mesma coisa. E, principalmente, né, a sobrevivência do espírito e a comunicação entre os dois planos. Isso foi fundamental para sedimentar a doutrina espírita, entre o plano físico e espiritual, que veio através do estudo dessas comunicações da mediunidade. Né? Então, a análise dos fatos espíritas veio muito dessa formação espírita de Kardec, que ele permitiu, de início, ele falou, só vou acreditar se vir. E ele foi ver, ele não negou nem aceitou, ele procurou a origem, ele procurou racionalmente, através de 4 critérios, ele chegar à conclusão de que aquilo realmente existia. Através do humanismo, através do racionalismo, da intuição e do universalismo daquela... Ele fez o controle do universalismo daquelas comunicações de vários locais. Não é uma religião de um indivíduo, não é? Nós sabemos disso. E a análise dos fatos seguiu uma sequência de 7 passos, da observação, registro, comparação, análise racional e criteriosa, sistematização dos dados, conclusões finais e publicações. Então, foi muito bem orientado. E é por isso que ela persiste aí. Tem uma lista de estudiosos e cientistas que investigaram os fatos, faltou um S aqui, espíritas. Está numa ordem alfabética, sem ser em ordem de importância, e tem nomes muito conhecidos nossos, na ciência, de um modo geral. E eu fiz questão de assinalar aqui a nacionalidade deles e a profissão, para mostrar como foram diversificados, que foram indivíduos que vieram justamente para mostrar a beleza e vamos dizer assim, um aspecto prático do espiritismo, comprovar esse aspecto prático. Então, nós temos desde Alexandre Aksakov, que era russo, filósofo, Wallace, que era inglês e biólogo, Jung, médico suíço, Charles Richer, prêmio Nobel de Medicina, francês e médico, Cesare Lombroso, um grande nome, italiano, médico também, Elizabeth Ross, suíça-americana, médica, Ernesto Bozano, um filósofo italiano, Myers, um poeta inglês, Gelley, um médico francês, Hernani Guimarães Andrade, um nome brasileiro, um engenheiro que participou dessas pesquisas,
Um indiano, Hemendra Nath, Ian Stevenson, um médico canadense, Johann Zellner, um físico alemão, Oliver Lodge, um físico inglês, Raymond Mood, um médico americano, Kirlian, um cientista russo, a esposa dele, Kirliana, uma professora russa, William Crawford, um professor irlandês, e William Crookes, um físico e químico inglês, e William James, um filósofo americano. Fiz questão de falar os nomes, de onde eles eram, da origem deles e da profissão, para mostrar que foi um amplo estudo, que esse estudo não ficou num determinado segmento da sociedade, que foram homens muito importantes na ciência, de um modo geral, que se dedicaram a esse estudo. E as pesquisas científicas relacionadas aos fatos espíritas não pararam aí na codificação, elas continuam, e sobre vários aspectos, nós vamos só citar alguns deles aqui. Os fenômenos psicocinéticos e extrasensoriais, com a parapsicologia, a parapsicologia forense, e lembramos que até texto psicografado por Francisco Cândido Xavier já foi incorporado e aceito em processos criminais. A psicotrônica, que embora ela vê que o cérebro tinha essa função extrasensorial, ela achava que não era do espírito. A transcomunicação instrumental, maravilhosa, em que foi as comunicações espíritas, elas foram observadas, registradas através de máquinas como gravadores, rádio, televisão, telefone, computador, não é? A bioenergia humana, que estuda o fluido, essa energia vital, passe, muito bem estudado hoje. Ação espiritual de cura de doentes, como aqui nós vemos no Brasil, Frederico Leão, Francisco Lotufo, Jorge Andréia, que era também médico e neurologista, Orlando Facuri, Marlene Rossi, todos médicos. A reencarnação estudada por Brian Weiss, sobretudo, na terapia de vidas passadas. Experiências de quase morte, que começaram lá em 1975 com Raymond Mood. E no Brasil, e aqui na nossa cidade, Juiz de Fora, nós temos chamado NUPS, que é o Núcleo de Pesquisa de Espiritualidade e Saúde da UFJF, da Universidade Federal, cuja está sob os cuidados do professor doutor Alexandre Moreira Almeida, que é um psiquiatra, foi criado em 2006, se dedica a várias linhas de pesquisa, inclusive as experiências de quase morte. Ele tem várias linhas de pesquisa, como eu disse, tem parceiros nacionais e internacionais. Ele busca, então, a pesquisa na epidemiologia da religiosidade e saúde, experiências religiosas e espirituais, são as de quase morte, história e filosofia das pesquisas sobre a espiritualidade. E agora, essa semana, foi publicado pelo FJF que esse núcleo de pesquisa, o NUPES, ele liderou as pesquisas internacionais do Congresso Internacional que vai se realizar agora, nos dias 14 e 15 de maio, em Harvard. Esse congresso é promovido pela Associação de Psiquiatria Americana e de Psicologia. Foi o maior número de trabalhos aceitos a serem publicados nesse congresso, nesse evento. E vai ter em Juiz de Fora o 7º Congresso Internacional de Ciência, Saúde e Espiritualidade, também no mês de maio. Aqui, os outros anteriores foram fabulosos. Isso mostra o quê? Que progride o estudo da ciência espírita, que ela não ficou parada só ali na época de Kardec, né? Ela continua. Ainda o estudo da telepatia, os estudos da epífise, né? Cujo tem um grande nome, que é o neurologista Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, da Unicamp, que faz estudos sobre a glândula pineal e a mediunidade, estudos científicos. Então, com isso tudo, a gente pode mostrar, como Leon Denis falou, é o fim do sobrenatural e do milagre. É o fim. Porque há provas físicas, materiais.
Esse conjunto de dados tão antigos como a própria humanidade são aqui observados e compreendidos, não foram criados, existiram desde sempre. O Espiritismo só veio comprovar. Resulta agora uma concepção mais alta da vida e do universo, e conhecimento dessa lei suprema, que vai guiando os seres na sua ascensão, através dos esplendores do infinito para o bem perfeito, para Deus, né? Então, na conclusão, no item 6º do Livro dos Espíritos, Kardec vai nos falar que a moderna ciência espírita, ela reúne tudo que estava disperso, ela não criou nada. Ela explica em termos próprios aquilo que só era conhecido numa linguagem alegórica, teórica também, não é? Poda tudo aquilo que a superstição e a ignorância havia criado, para deixar somente o que é real e positivo. Esse é o papel da ciência espírita. Mas não lhe cabe o papel de fundadora. Fala, isso não. Ela revela o que existe, coordena, mas não cria, porque suas bases estão em todos os tempos e em todos os lugares. Essa é a beleza da ciência espírita. Isso leva a, inclusive, distintos, né, cientistas da nossa época, como Albert Einstein, dizer que a ciência sem a religião é manca, mas a religião sem a ciência é cega. Ou seja, elas têm que andar juntas, elas se completam, elas estão... O Espiritismo faz essa reunião das duas. E o Leon Denis ainda vai dizer, ele se pergunta, o Espiritismo é a religião do futuro? E ele responde, ele é, antes de tudo, o futuro da religião. Quer dizer, ele não vai ser imposto como uma religião. As outras religiões vão chegar ao conhecimento que ele já chegou. Então, o Bezerra de Menezes vai nos dizer, lá no seu livro Em Nome de um Amor, que nós vivemos um momento histórico da grande transição. Nós sabemos, a transição do planeta de prova e expiações para a regeneração. Vai ser uma grande mudança. E aí se abraçarão a ciência e a religião, conduzindo as mentes humanas a Deus e, por consequência, ao amor, ampliando os horizontes da solidariedade para que todas as vidas constituam o ideal proposto por Jesus, que é um único rebanho e o seu pastor, que é o Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Essa é a verdadeira transformação do planeta. Viver uma vida de amor, de fraternidade, solidariedade, que todos abraçarão uma só doutrina e teremos um único pastor, que é Jesus. Então, que a paz de Jesus esteja sempre conosco, fique sempre conosco, para nós compreendermos com muita clareza esses 3 aspectos da nossa doutrina, o aspecto científico, filosófico e religioso, para que nós possamos viver em plenitude o Evangelho do Senhor. Muito obrigada.